Olá, queridas e queridos, amigas e amigos do Brasil 247, sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Jango Limão e este é o programa Arte e Resistência, o oitavo programa Arte e Resistência. Você já sabe, este programa em que nós conversamos sobre a infinita e infindável potência e força que a arte possui para transformar o ser humano e as sociedades. Se você não assistiu aos primeiros programas, não deixe de conferir, estão todos na playlist do nosso programa ou na listagem de vídeos da TV 247. O primeiro programa foi com o Caco Ciocler, o segundo foi com o Sérgio Manberti, o terceiro com o Chico César, o quarto com o José Roberto Aguilar, o quinto com o Renato Arueira, o sexto com o Tom Zé, o sétimo com o Paulo Betti, ou seja, eu tenho o prazer de conversar com alguns dos maiores nomes da cultura brasileira de todos os tempos. E aproveito também para pedir que quem tiver Instagram e quiser nos seguir no Instagram, não deixe de seguir. O nome do Instagram está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? E é isso aí. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos grandes nomes da música brasileira também, mas antes disso, vinheta. E hoje eu tenho o grande prazer de ter comigo um nome importantíssimo da música brasileira, da composição brasileira, da é, interpretação da música brasileira, também um autor de livros e uma pessoa extremamente engajada com as questões da nossa sociedade, da política e tudo mais. Sem mais delongas, vamos direto para a conversa, que eu estou ansioso para conversar com Zé Cabaleiro. Olá, meu caro. Olá, já, prazer. Muito bom tê-lo aqui, obrigado pela presença. E, Zeca, eu queria começar primeiro, antes de mais nada, te perguntando como você está nesse momento de pandemias, de doenças da saúde e de doenças sociais também aí no Brasil, a gente pode dizer assim, né? Certamente. Olha, antes de tudo, obrigado pelo convite. É sempre bom e necessário, né, prosear em tempos, em qualquer tempo. A conversa é a origem da política, né? A origem da vida social é a conversa ali. Duas, três, quatro pessoas conversando e já é política. Com certeza. Então, é necessário. E importantíssimo em tempos de muita desesperança, né, de muita dor, de muita privação, a gente conversar, não que vá trazer, esclarecer, trazer todas as soluções, mas eu acho que lança alguma luz na vida das pessoas, né? Prosas, conversas consequentes, com interesse de ajudar as pessoas, né? De iluminar um pouco o caminho das pessoas. E a gente está precisando muito nesse momento, porque você falou da crise sanitária, ela existe, ela é internacional, mundial, mas há uma crise moral, eu nem acho que é só no Brasil, talvez aqui isso seja mais grave, né? Porque a gente tem uma formação cultural e ética um pouco caótica, assim, confusa, uma coisa que já foi estudada por diversos sociólogos, antropólogos e outros ólogos, e realmente nossa conformação, assim, nossa fisiologia, digamos assim, social é muito confusa, né? Muito complexa. Não é uma coisa simples, né? Como diria Tom Jobim, o Brasil não é para amadores, né? Não é mesmo. Então, nesse momento, a gente vive também uma crise moral, coisas assim, nem vou falar da política especificamente, que já é um assunto pisado e repisado, mas agora, por exemplo, em tempos de vacinação, a gente está presenciando é, enfermeiros, enfermeiras que omitem
que mentem, fingem que estão vacinando as pessoas. Quer dizer, isso aí é de um absurdo tão grande, é surreal, assim, um filme de horror, né? É um desrespeito com a vida humana, né? Muito grande. Então, é um tempo difícil mesmo, é um tempo difícil e um tempo em que a arte, a cultura e os debates, as conversas nos alimentam também, nos nutrem, né? Sem dúvida. O intuito desse programa é justamente é, criar material para a reflexão, né, do público do 247 e, sem dúvida, mostrar o infinito poder que a arte possui em transformar o ser humano, né? E a função, inclusive, né? Nós, enquanto artistas, não podemos nos isolar da realidade, senão a arte se diminui, né? Sim. Mesmo que seja um pintor abstrato, a abstração dele só existe porque ele vê a vida, né? Tem o clássico caso do Matisse, né? Que uma pessoa viu um quadro e perguntou, mas esse sofá? Eu não sei bem a história, vou contar meio en passant, mas é um sofá vermelho, amarelo. Ele falou, não é exatamente um sofá, é uma pintura. É uma abstração sobre um sofá. Então, tudo que existe na vida e na arte, no campo das ideias, do pensamento, existe porque existe a vida, porque a gente respira, porque a gente nasce, cresce e morre, né? Então, toda a arte é baseada na nossa existência, não tem como fugir disso. E a arte discute a sociedade, né? Queira ou não, até inconscientemente, um artista naif, um cara sem grande formação intelectual, mas que tem intuição artística, ele está a seu modo. Um bolero de Valdir Soriano está discutindo a sociedade brasileira, do Brasil profundo, das traições, dos casamentos por interesse. Então, isso é a sua maneira, o gesto político também. Sem dúvida, é uma questão de consciência mesmo, né? Independentemente da estética que o músico usa, ou da linguagem que o pintor ou o escritor veicula o seu trabalho. O Matisse é o cachimbo, né? É o Isto não é um cachimbo, né? cachimbo. Isso, exato. Eu sabia a história muito por alto, assim, mas é genial, né? Porque não é um cachimbo, não é, enfim, Fantástico. é uma pintura Ele sobre. ele altera a concepção da percepção da arte, né? Não, isso não é, isso aqui é um retrato daquilo, é uma interpretação daquilo, e a partir daí Sim, a interlocução com a pessoa que consome essa arte é essencial, né? E na música, da mesma forma, né? Você compõe e, e quando uma canção sua é interpretada e chega para o público, cada pessoa também vai assimilar de uma forma, e isso faz com que a canção cresça, né? E floresça também, né? sim, a canção talvez seja o grande patrimônio cultural brasileiro, né? Hoje a gente tem assim um tempo estranho para a canção também, porque o tempo está estranho para tudo. Então, assim, isso aí tem a ver com muita coisa, até com educação, com o próprio conceito de cultura, um conceito institucional, digamos assim, de cultura, né? Eu acho particularmente que autores como Pixinguinha, Braguinha, Noel Rosa, Tom Jobim, Dorival Caymmi tinham que ser estudados na escola, sabe? É educação não é nem musical, é afetiva, sabe? Educação sentimental, as pessoas entenderem, porque a canção brasileira ela carrega uma dose de afetividade muito grande, que foi uma coisa que caracterizou o povo brasileiro, é, virou um símbolo assim, do povo brasileiro, até internacional, né? Se você vai em qualquer país, a ideia que se tem, uma ideia antiga já agora, mas é uma ideia que até pouco tempo se tinha, era de um Brasil malandro no melhor sentido, ali da capoeira, do futebol, afetivo através da música, inventivo, música, cinema, literatura, né? Tudo isso. Esse perfil, esse quase estereótipo do brasileiro está se perdendo agora, está dando lugar a um brasileiro hostil, violento, agressivo, pouco generoso, pouco solidário. Então, assim,
tá mudando, mas a canção ela foi responsável por muito tempo por construir esse imaginário, que eu acho um imaginário bonito. Das primeiras viagens internacionais que eu fiz, por causa do meu trabalho, festivais na Europa, na África, etc., era bacana, a gente era recebido com muito. Ainda é, isso não mudou. Mas a gente era recebido com muito calor, com muito carinho, sabe? Porque as pessoas tinham. Nós éramos do mesmo clube de que faziam parte Ari Barroso, Chico Buarque, etc, etc. Então era recebido com carinho, João Bosco, enfim. E isso é muito bonito. Talvez agora caiba a nós, a nossa geração, reconstruir essa imagem, né, despedaçada, depauperada do brasileiro como nação, né, nação cultural, sobretudo. É um trabalho árduo aí que nos espera. Você tem toda a razão. Eu que estou aqui na Alemanha, fiz a minha vida inteira adulta na Alemanha, convivi com essa transformação da imagem do brasileiro. A imagem do brasileiro sempre teve um lado muito positivo e sempre um lado problemático, porque teve sempre o estereótipo da mulher como objeto, sempre teve isso, porque a mídia internacional e a brasileira também sempre acenderam isso. Então sempre houve esse problema. Todo cara picareta que vai entrando nos espaços, meio, né, bicão, Também. assim, também. Também. Tem, né? E agora, logicamente, mas sempre teve também as positividades. A cultura brasileira é amada aqui na Alemanha. Amada, a arte brasileira, sobretudo a música brasileira. E eu, como músico, vivo isso muito intensamente. Hoje, por mais alienado que o europeu seja, e é mesmo, né, a barbaridade no Brasil chegou a um ponto que mesmo os europeus alienados não conseguem ignorar um presidente, um despresidente como esse que senta aí em Brasília, né? Então, já é conhecido aqui, e por coincidência, hoje mesmo, eu tive uma conversa com um professor de uma escola de música aqui, e ele me perguntou como está a situação no Brasil, e eu contei das últimas notícias de que o cara está armando a população, armando uma milícia para ele agora, né, liberando as armas cada vez mais, e eles ficaram horrorizados, né? E depois a gente mudou o assunto para música, e esse amor que você descreveu, essa beleza, essa admiração pela música brasileira, continua também intacta, até mesmo porque a gente tem que saber separar as coisas, né? Claro, claro. Não, um patrimônio valioso, né? São 100 anos de canção, né? E o Brasil realmente foi em lugares muito altos nesse sentido, né? Foi no cinema também, foi na literatura, mas a canção, ela talvez seja uma coisa mais representativa por causa da própria natureza da música, né? A natureza mais fluente, a música entra mais fácil. Você não precisa ir a um cinema, pela própria suporte. Você não precisa ir a um cinema, você não precisa comprar um livro, você não precisa entrar na internet. Você ouve música de várias maneiras, né? Então, acho que isso é realmente algo que ninguém vai nos tirar, né? Exatamente, é bem isso, né? Acho que essa sua colocação é bonita, porque este é um momento em que o lado obscuro procura de fato tirar as coisas da cultura brasileira, né? Mas realmente a arte é longa, né? E ela não vai padecer dessa forma. Ela é permanente. E não é à toa, né, que essa nova direita tenta também demonizar a arte, a cultura, porque é um inimigo óbvio, né? Um inimigo evidente, assim, né? Mas nem isso também não vão conseguir, porque a arte fala por si também. Quer dizer, se tem uma música, não sei se é do Gonzaguinha, se calarem eu grito, se não sei o quê. Tem também o Zequete, opinião, podem me prender, podem me calar. O cara vai com um megafone para o meio da rua, uma guitarra, e ele dá o seu recado. Então, isso não tem repressão, não tem censura que barre essa coisa, né? Exatamente. A arte tem um poder, como eu sempre falo nesse programa, tem um poder infindável, e as vozes que procuram nos calar não têm este poder. É Zeca, verdade.
Não é isso. Não? Sim, A pandemia mostrou também o quão essencial a arte é, né? Isso aí claro. foi É. um, um aspecto muito interessante, né? De como seria difícil, talvez insuportável mesmo, atravessar esse período sem ter as facilidades que a gente teve através da tecnologia moderna, né? De ter lives, de ter acesso a filmes, a séries, tudo isso, né? Sem dúvida. E é interessante que a internet mostra bem os dois lados, né? A negativa e o lado Sim, positivo. Então, o lado obscuro usa a internet, usou e usa a internet como o grande maquinário de propagação das fake news, que foi algo fatal para o mundo, né? A gente vê como isso sim. foi forte. E a nossa reação a isso é utilizar as facilidades da internet é, para a luz, né? Para a arte, para conversar sobre arte. Olha que beleza, eu aqui na Alemanha, a 10 mil quilômetros de você, a gente está batendo esse papo aqui. Isso é histórico, né, também, esses veículos todos, desde o início, né, desde a origem dos meios de comunicação, todos os veículos né, que são usados para que as pessoas se comuniquem com outras pessoas foram usados para o bem e para o mal, sempre. O cinema já fez propaganda nazista, Claro. fascista, em outros tempos também, né? Por outro lado, fez filmes super libertários e amorosos e questionadores. Então, assim, isso daí também é histórico. Sim, 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 sim. É uma luta, né? Uma luta eterna, né? Eterno. Perene, né? Enquanto o Goebbels estava fazendo a propaganda nazista, o Chaplin estava fazendo o grande ditador, né? Por exemplo. Exatamente. Foi exatamente o que eu pensei. Zeca, vamos lá, vamos começar do começo. Eu tenho primeira coisa muito interessante para te perguntar, que eu acho muito interessante sobre o início da sua carreira. Primeiro, você começou fazendo trilhas sonoras para livros infantis, né? Ou música incidental, podemos dizer assim, para Para livros peça. infantis. E você sabe que você trabalhou com dois livros que, por coincidência, são eram dois, ou são ainda, dois dos meus livros preferidos infantis. Um deles é o Flicts, do Ziraldo, né, que eu acho que é um livro lindo e Lindo. filosófico, né? E não é só para crianças, ainda é para adultos. E outro é o Reizinho Mandão, da Ruth Rocha, que é um livro É. super consciente sobre hoje e era sobre a ditadura antes, né? Como é que é esse seu começo? Aliás, são dois livros super atuais, porque, Totalmente. né, o Flickr, em tempos de intolerância, né, racial, sexual, etc., permanece, o discurso se renovou, né? E o Reizinho Mandão, apesar de a gente não ter uma ditadura, né, pelo menos não uma ditadura explícita, militar, mas a gente tem autoritarismo em grande Claro. parte do mundo, no Brasil e em outros países. E também o livro permanece, se lê hoje, vai parecer que foi escrito hoje. Eu fui convidado por um amigo, eu era bem novo, eu tinha 17 anos, estava começando a tocar e a compor, e um grande amigo, um pouco mais velho do que eu, uns 4 anos mais velho do que eu, Lio Ribeiro, era diretor de teatro, e falou assim: você não tem vontade de compor para teatro? Eu falei: cara, eu não sei nem compor direito ainda, como é que eu vou compor para teatro? Mas eu já era, àquela altura, entusiasta dos discos, já conhecia bastante de música brasileira, porque eu era mesmo muito curioso. Nasci numa casa que instigou essa curiosidade também, que tinha muitos livros, muitos discos. Eu já conhecia algumas trilhas de teatro, alguns musicais, algumas coisas assim. E achei que sim, que eu poderia fazer, né? Ainda que eu tivesse no momento inicial ali da carreira. E para mim foi um grande laboratório, assim, Sim. porque, né, eu tinha que compor, eu tinha que fazer os arranjos junto com os outros músicos, dirigir um pouco a cena, tocar em público. Eu era bastante tímido assim quando adolescente, e isso me ajudou a me soltar um pouco. E como exercício criativo mesmo, foi muito interessante. O Flict, por exemplo, tem uma trilha original do Sérgio Ricardo, que é super bonita, tem um disco até gravado pelo MPB4 e tal.
mas ele queria compor uma nova trilha, e, o diretor, né, o Leo, e aí me chamou e, puxa, foi incrível, era um teatro amador, mas já com intenções, assim, semi-profissional, né? Primeiro dinheiro que eu ganhei com a música, depois disso comprei um violão mais profissional e tal, melhorzinho, foi muito bacana. Aí depois veio o Reizinho Mandão, depois veio uma terceira peça que a gente interrompeu no meio do caminho, porque eu acabei por outras razões, mas também porque eu viajei, fiz a primeira viagem assim para fora do meu lugar, da minha cidade, foi para Belo Horizonte, para trabalhar com música num primeiro momento também. Legal. Foi uma Maravilha. experiência muito rica, me formou muito. Aí depois, tempos depois, aqui em São Paulo, já morando aqui, eu me reencontrei com o teatro. Sim. Fiz uma peça minha que eu tinha escrito nessa época, aí, com 22 anos e tal, nessa época do grupo de teatro. E depois também fui convidado para fazer outras trilhas, fiz a trilha de Rock Santeiro do Dias Gomes, em versão musical, fiz uma adaptação de texto e a música de A Paixão Segundo Nelson, pelo centenário do Nelson Rodrigues, fiz Lampião e Lancelote, que era também uma fábula linda, do Fernando Vilela, com adaptação do Braulio Tavares, eu fiz a música. Então, tenho sido convidado aqui, me redescobriram como autor de música para teatro, que eu adoro. Maravilha. Né? Maravilha. É um casamento de duas linguagens artísticas que funciona perfeitamente, né? Uma complementa a outra. Muito, muito. Hoje tem até assim, de uns tempos para cá, o musical voltou com força máxima, né, aqui no Brasil e tal, algumas montagens bem comerciais, assim, discutíveis, num certo sentido, do ponto de vista estético, mas eu acho que mesmo assim é bom, porque Sim. arrasta o público para o teatro, e esse contato com a música, as produções muito caprichadas, né, tecnicamente muito bem realizadas e tal, eu acho positivo. E aqui e ali tem um baita de um espetáculo que acontece também, né? Sim, sim. Sem dúvida. Existem musicais, inclusive, que são parte da história e do mundo, né? E também da luta política também, né? Sim. Leituras sociais de diversas épocas, né? Eu Sim, aqui queria... no Brasil a gente tem Roda Viva Ah, e tantos outros, né? sim. É histórico, né? E a Ópera do Malandro, que mexe com Brecht, Fala, todo aquele universo, é um negócio fantástico. Se a gente é. começar a falar sobre isso, Não uma tem conversa fim. à parte. Zeca, me diz uma coisa. O seu primeiro disco, é, Por Onde Andará Stephen Fry, né? Isso. E é uma história fantástica, porque eu lembro que eu era adolescente quando saiu esse disco, e a primeira coisa, logicamente, foi descobrir o que significava isso, né? Eu, como moleque, não conhecia o Stephen Fry, depois fui conhecer um grande ator, uma figura fantástica, comediante, é uma figura Ativista. importantíssima. E o legal é que você, inclusive, depois teve o prazer de conversar com ele, né? Como é que foi essa história? Cara, é uma história muito interessante, muito curiosa, porque, assim, suprema ousadia eu batizar um disco de estreia de Por Onde Andará Stephen Fry. Hoje, o Stephen até é conhecido no Brasil, já é uma figura não só pelo trabalho em cinema e teatro, mas também como um ativista, um pensador, um cara que luta contra a homofobia, pelos direitos civis Sim. e tal. Mas na época ele era um ilustre desconhecido aqui. O único filme que eu tinha visto dele é Para o Resto de Nossas Vidas, cujo nome original é Peter's Friends, do Kenneth Branagh, Sim. né, ator inglês, diretor e tal. E uma história muito interessante, que um cara perto dos 50 anos se descobre com AIDS, e rico, aristocrata e tal, e chama os amigos para um castelo, uma propriedade no interior da família, e ali os amigos da escola, e vem à tona todos os dramas, as indisposições, as quesilhas todas vêm à tona. É bonito o filme. E eu conheci ele daí, só. Eu sou atento com nomes, eu vou no cinema, eu guardo o nome da ficha, eu guardo a ficha técnica, tenho um pouco essa obsessão. E aí, um dia lendo o jornal, num sábado de carnaval,
li uma notinha que dizia que o ator Stephen Fry, conhecido pelo personagem tal do Peter's Friends e papapá, havia desaparecido, insatisfeito com umas críticas a uma peça que ele estava fazendo. A peça se chamava Cellmates, nunca esqueci, em Londres. Insatisfeito com as críticas, ele sumiu, desapareceu. Achei aquela reação tão inusitada, porque o artista está sempre sujeito a isso, né? Na verdade, qualquer pessoa, qualquer profissional está sujeito. E no caso da crítica à arte, ela às vezes pode ser muito cruel, né? Sim. E eu achei aquilo tão interessante e comecei a compor uma canção. Mas a canção não era muito a sério, era mais uma brincadeira com a sonoridade do nome, Stephen Fry, que eu achei sonoro e tal. E fiz. Quando fui gravar o disco, eu listei umas 25 músicas para poder tirar um repertório. Eu já compunha há muito tempo, então tinha um repertório acumulado muito grande. E aí resolvi colocar essa música assim para ver o que rolava. E virou assim uma canção, tipo uma canção, sei lá Elton John, sabe? Uma canção assim, radiofônica e tal. Só que com essa estranheza na letra, de perguntar por onde andará Stephen Fry, discutir o tema existencial, psicanalítico ali do Stephen. Na hora de fazer o disco, eu falei assim para o produtor Mazola, falei, Mazola, vamos batizar o disco de Stephen Fry, vai ser misterioso. Ele falou, gostei, mas se botar 2 nomes próprios, Zé Cabaleiro e Stephen, vão ficar na dúvida quem é, você não é conhecido. Vão ficar na dúvida quem é o artista e quem é o título. Põe o primeiro verso da música, que foi um toque genial, por onde andará Stephen Fry, que para mim remetia um pouco àqueles discos psicodélicos dos anos 60, um pouco de Beatles, um pouco de rock progressivo, Gentle Giant, aquelas coisas. E aí, mas assim, não havia na música nenhuma esperança, porque assim, se fosse uma música romântica, com aquela melodia e tal, talvez entrasse em trilha de novela, era o que eles pretendiam. Até tentaram me dissuadir a mudar a letra, mas eu falei, não. Só que aí, eu mandei, através de alguém que eu já não lembro, um disco autografado para o Stephen, dizendo assim, Stephen, por favor, não desapareça mais, somos seus fãs aqui no Brasil. E assinei. Pois o cara me respondeu, Aí a Folha de São Paulo fez uma. Ele havia aparecido no Eurochannel falando assim: eu soube que uma banda brasileira está perguntando onde eu estou. I'm here, I'm here. Criou um burburinho assim, que parece coisa de gênio de marketing, mas não foi não, foi tudo muito natural, espontâneo. Aí saiu no jornal The Guardian, The Independent, saiu notas dizendo que um compositor brasileiro havia homenageado, e a Folha de São Paulo fez um bate-bola, um ping-pong entre mim e ele, né? E eu perguntei, o Stephen, como você se sentiu ouvindo seu nome dentro de uma canção num idioma desconhecido? Ele falou, ele é muito espirituoso, né? Bem-humorado, ele falou, olha, eu me senti como um prisioneiro de uma tribo canibal, num ritual de sacrifício. Então foi muito bacana. Mas tudo, as coisas realmente interessantes que acontecem assim, acontecem espontaneamente, né? Não adianta, não tem gênio do marketing que forge isso. Aconteceu porque a música era interessante, o personagem era interessante e deu o que deu. E a obra artística é uma célula viva, né? Depois Sim. que ela se desprende do criador, do compositor, do pintor, do escritor, ela existe no universo, né? E depois Pode acontecer. E depois o artista morre, desencarna, vai para outro plano e a obra continua se desenvolvendo, né? E para sempre, né? Enquanto existe mundo. E ela ganha vida própria também, de Sem repente, dúvida. né? Tem música aí que eu já acho que nem é minha mais, que o povo já se apoderou, cantam na noite, todo mundo canta, então é isso mesmo. Fantástico. Esse primeiro álbum é o álbum que tem o Flor da Pele, uma releitura do Vapor Barato, né? E tem também a canção Pedra de Responsa, né? Que é uma canção que também tem essa questão de um desenvolvimento próprio, né? Porque, bom, você fez ela com o Chico César, né? Que foi também nosso convidado aqui no programa. E depois a Alcione cantou, né? Junto com o Caetano e tudo mais. Maravilha. Tem várias gravações dela. Essa música é engraçada, eu não lembrava da história. Outro dia o Chico me lembrou numa live que a gente fez juntos. Era meu aniversário, ele
que não tinha dinheiro, tinha nada, a gente morava juntos, a gente dividia um apartamento por 2 anos. Aí ele fez essa música e me levou, só que ela estava incompleta, só tinha um refrão e um trecho. Ele falou: Baleiro, meu repertório de Maranhão acaba aqui, assim, eu não sei mais as referências. Aí eu peguei e continuei. E aí foi bacana, virou meio que um hit assim dele, primeiramente, que ele gravou. E depois eu gravei com uma outra versão mais africana, assim, ele gravou tipo um carimbó paraense. E aí tem várias gravações, o povo canta por aí, é bacana. É uma música mais de festa, assim, né? Mais ligeira, digamos. Sim, Mas sim. é bacana, sua importância. Tem, claro. Ela tem, e tem um caráter também que. Hoje mesmo eu estava lembrando dessa história e eu ouvi as três versões, a sua, a do Chico e a da Alcione com o Caetano, São né? bem diferentes, né? Totalmente diferentes. E na voz dela parece que é interessante, porque vocês dois são os compositores, cada um deu a sua versão. E aí vem ela, quase que faz uma dialética aí da tese e antitese, e simplesmente agrega o Caetano lá no fundo, assim. Então, É, pronto, né? exatamente. No próximo momento, eu queria perguntar para você. Bom, não dá para a gente falar da carreira inteira, porque você realmente produziu muito, mas eu citei alguns momentos que são especialmente interessantes para mim. É, no próximo álbum, que é o Vou Embolar, né? Você. Bom, aí você tem outro sucesso também, o Lenha é dessa época, né? Mas tem o Samba do Approach, que trabalha com os americanismos da língua portuguesa, né? E também é totalmente atual, porque a gente vê que esses americanismos não são invasivos somente no nosso idioma, mas também na sociedade como um todo, né? E, inclusive eu sou dos que defendem que não fosse o fenômeno Trump, a gente não teria a discórdia toda do Bolsonaro, né? Como é que é essa história da língua, dessa canção? Essa música ela já tem uns 20 e poucos anos, Sim. e até brinquei outro dia, eu toquei numa live com o Tuco, que toca guitarra comigo, ele falou: Zeca, precisa fazer uma versão 2 porque vários termos Ah, sim. já surgiram nesse ínterim, né? É, essa música é uma crítica assim bem humorada, divertida, também ligeira, uma coisa para consumo rápido, assim, sobre tem até umas expressões em francês, mas a ideia basicamente, o francês já nos influenciou há 80 anos atrás, galicismo, né, que era a influência francesa. Agora é outra coisa, anglicismo, né, que chama do inglês. E mas é mais do inglês americano mesmo, que é também uma tentativa de se aproximar do meio de vida americano, né? Que eu Ah, acho que é uma coisa, né, que revela um deslumbramento, uma coisa pequena, terceiro-mundista mesmo, assim, bem subserviente, né? sim. E aí, um tom de brincadeira, mas ali tem um cutuco, ali tem um cutucão ali nesse nosso provincianismo, colonialismo, né? E a música virou também um hit, tocou em tudo que é lugar, e tinha a participação do Zeca Pagodinho, que transformou a música num evento também, né? Zeca não participa de quase nada, e ele teve a maior dificuldade de cantar, porque ele não sabe dizer nem Good Night. Mas ele acabou entrando na brincadeira e fez ali como se fosse um cara, um matuto que não sabe de nada, e aí ficou demais, incrível a faixa. Eu gosto sempre acho que isso é interessante. Hoje talvez eu esteja até num outro momento, mais Ah, interior, mais reflexivo, sim. mas eu gostava muito de, no início de carreira, pegar essas coisas meio factuais, assim, coisas do momento, e transformar isso em música, né? E em música bem-humorada também, para as pessoas se divertirem cantando. O Heavy Metal do Senhor, que é a música que abre o primeiro disco, E é fecha, uma. E né? fecha também como vinheta. É uma crítica, ainda que disfarçada ali, à, à, à ascensão dessa coisa evangélica, pentecostal, né, que ganham o mundo, inclusive o mundo da música, o mercado de música gospel é uma música muito poderosa e rica hoje.
E então ali é uma crítica também bem humorada, não é uma coisa assim agressiva, confrontadora, mas está ali, a crítica está ali, desenhada ali nas entrelinhas da canção, né? E É, acho que é aquilo que a gente falava no início, quer dizer, o artista ele acaba revelando facetas da sociedade, né, da vida em sociedade para as pessoas que o acompanham e tal. você sabe que, bom, primeiro você já me respondeu, eu queria justamente perguntar como seria, como que foi o processo de fazer o Zeca Pagodinho cantar aquilo, mas você já Foi explicou. difícil, foi Imagino. difícil. É um registro fantástico que você É, conseguiu, viu? muito, muito. E outra coisa é que essa canção, quando eu ouço ela, eu me lembro do Chiclete com Banana, né? Da canção Chiclete, Gordurinho, né? muito Que, boa. Que que também é isso. já mexia com essa questão, né? E, mas embora essa canção, esse samba seu tenha mais de 20 anos, né? É impressionante como os termos que você usa ainda são vigentes no dia a dia Vários. É. e muitos outros, infinitos outros, né? Que a coisa realmente fugiu do controle com a chegada da internet de vez, né? É. Agora, sim, o importante é que a gente não perca a identidade do idioma brasileiro e beba do exterior de maneira positiva, e não tudo que vier a gente só consome feito enlatados, né? Pois é, na verdade, na música tem vários casos. Tem o Gordurinha, né, o Gordurinha, que foi Gordurinha. gravado por Jackson do Pandeiro, Gil, Chiclete com Banana é um caso clássico, mas tem também, dos anos 30, Lamartine Babo, canção para inglês ver, I Love You, Forget Kleinman Itapiru, É, Forget Five Underwood, I Shell, do Bonde Silva Manuel, é. bom, cara. E tem outras coisas também. Sempre foi uma obsessão também, porque as pessoas, os artistas também percebiam essa invasão. Né? Tem Francesa no Morro, do Assis Valente também, que brinca com expressões francesas. Moreira da Silva mexe com isso também. Tem também, tem vários casos. Veja, tem coisas que são incontornáveis no métier da música, no métier tecnológico ou da aviação. Tem coisas que a tecnologia vem de lá. Então, os termos são: algumas coisas a gente se apropria, canibaliza ali, né? Você pega já expressões como deletar, virou um verbo brasileiro já, deletado, você deletou e tal, já é usado sem cerimônia hoje. E vários outros, esse foi o primeiro que eu me lembrei aqui, né? É, esses softwares de música, desculpe, os termos são todos em inglês, alguns a gente vai traduzindo malandramente, outros vai usando mesmo. Algumas coisas são incontornáveis, mas há um excesso sempre. Há um excesso. Você está dando uma declaração e aí você fala uma coisa que é nítido sinal de deslumbramento, assim, sabe? I wanna be American, sabe? Então, não precisa. Até porque se você levar em conta a população brasileira, sei lá quantas pessoas têm conhecimento rudimentado em inglês, pouquíssima gente, né, que tem esse privilégio. Então, é uma coisa meio cafona, assim, eu acho cafona, se você quer saber. Sem dúvida. Acho cafona. Mas é um retrato da sociedade também, né? A nossa língua é linda, está desprestigiada. Não fosse a canção, eu nem sei como é que estaria, porque a canção é algo que a leva para lugares distantes, altos, né? Você vê quantos gente no Japão querendo aprender a cantar bossa nova, é, na Alemanha, onde você vive, quantos cantores se dedicando, músicos se dedicando à música brasileira, a cantar em português, que não é fácil, é uma língua difícil. É. Mas esse fenômeno também ele não é só isolado. Por exemplo, Portugal, eu dediquei ano passado um disco Sim. inteiro ao cancioneiro português. Em Portugal, por exemplo, muitas bandas novas estão cantando em inglês, o que eu acho uma pena. É compreensível, porque está buscando mercado, está ali na Europa, perto
perto de outros países, né? Inglaterra e tudo e tal, e pode ser consumido por outros países, ok, legal. Mas, pô, a língua portuguesa é divina, é maravilhosa, e o nosso português, que talvez já devesse ser chamado de brasileiro, porque é realmente diferente, também é muito lindo, muito cheio de particularidade, né? A gente não pode perder isso de vista, assim. Tem, tem que tem que manter a chama acesa. Manter, eu acho que a canção, a literatura também, naturalmente, mas a canção ela é muito responsável por isso, né? Sem dúvida. Incorporar sem perder sua identidade, né? Essa Sim, que é. sim, naturalmente. Não há problema nenhum em aprender. Eu adoraria, por exemplo, ser poliglota, não tenho esse talento. Falo um pouquinho muito mal de algumas, mas me viro. Mas adoraria. Mas a minha paixão mesmo é pela língua, a língua brasileira, portuguesa, né? É onde eu fui, é a minha pátria, onde eu fui criado. Claro, claro, sem dúvida. E é uma língua com tanto histórico de poesia e de musicalidade, né? Exatamente. Em 2002, você faz o Pet Shop Mundo Cão, um dos álbuns que também te levaram a um outro momento, né? E esse, nesse álbum você tem uma parceria com o Capinã, né? Isso. Como é que essa história achei muito. Bom, para começar, deixa eu falar para o público do 247 que eu acho que o Zeca é uma das pessoas, um dos músicos que mais fez parceria, né, com outros músicos brasileiros, não somente de interpretar a obra deles e vice-versa, mas você compôs junto com muita gente boa, né? Isso eu acho que é um dos retratos da sua obra como um todo, né? E especificamente essa história do Capinã, como é que aconteceu? Cara, eu componho letra e música, mas primeiro disco, por exemplo, as canções são inteiramente minhas, até o segundo e tal, uma ou outra parceria. Mas eu gosto de compor em parceria porque eu acho um exercício assim muito saudável, sabe? No caso de compor com caras como Capinã, Fausto Nilo, de quem eu também me tornei parceiro, Sérgio Natureza, que são letristas clássicos da música. Os caras compõem desde os anos 60. Capinã está lá com o Edu Lobo no festival de Itália. 67 e tal, né? É histórico, assim, tem um prazer de reverência também, né? De trabalhar junto com um cara que é um clássico da música brasileira. E uma curiosidade que eu tenho, que é inerente a mim, assim, que é de me relacionar com as pessoas. Eu agora, nesse período de pandemia, compus bastante, né? Porque impossibilidade de fazer show e tal, Sim. vou compor. E compus com várias pessoas de diversas maneiras. Manda a letra, põe a música, mando a música, põe letra, fazemos tudo juntos, um começa, o outro termina, faz a parte A, o outro faz a B, juntos Sim. fazemos o refrão. Compus mais de 50 músicas nessa toada. E de várias maneiras diferentes, com vários parceiros. Inaugurei algumas parcerias, como Vinícius Cantuária, com quem eu nunca tinha composto, Vicente Barreto, compositor também incrível. Foi muito bacana nesse sentido, muito salutar. E eu acho que a parceria ela é divertida, porque você sai um pouco da solidão. Tem coisas que são só suas, que você não pode dividir. Tem temas, ideias que são suas, brotam lá do profundo seu, e aí você tem que desenvolver. Mas tem outras que não, que você pode e deve dividir, aí fica mais divertido, fica mais desafiador e você aprende também um pouquinho com as soluções do parceiro. Eu acho bacana, eu gosto de compor em parceria. Legal. Bom, eu já vou pular para uma próxima parceria, que aí foi uma parceria, um trabalho inteiro, você enquanto músico e ela enquanto poetisa, que é o que ela era. Eu estou falando do Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé, sobre o livro Júbilo Memória, Noviciados da Paixão, da Hilda Hilst, né? Isso. E esse é um dos trabalhos preferidos da sua discografia, para mim. Eu acho que realmente foi uma união muito, muito singela, e a sua música completa toda a profundidade da palavra,
dela, né? Como é que se deu esse trabalho? É um trabalho do qual eu me orgulho muito também. Até porque, assim, eu fui inserido dentro de, quando eu surgi no disco, no cenário, eu fui inserido dentro de um nicho pop, de música pop, pop rock, assim, Sim. como se houvesse assim dois, há vários, mas é como se houvessem dois principais nichos, MPB, aqui o sagrado, né, É. o grande, onde estão os mestres, e o pop rock seria uma coisa talvez assim menor, mais ligeira, falo de novo essa palavra que eu gosto dela, para consumo mais rápido. Embora eu goste disso, eu gosto também de me aprofundar numa canção, mas sempre gostei como ouvinte e sempre gostei como compositor. Naturalmente, quando eu surgi, eu tive que fazer uma escolha sobre o que eu mostro agora, o que vai, qual dessas facetas vai ser mais interessante e também vai me dar mais condições de desenvolver uma carreira de fato. Não foi assim tão cerebral, porque não houve Sim. tempo para essa reflexão, mas eu tive que fazer em algum momento uma escolha entre um caminho e outro. Tempos depois isso ficou desinteressante para mim, quer dizer, eu quis fazer o que eu quisesse fazer, eu não tinha mais essa preocupação com o mercado, com conquistar isso e aquilo. E quando surgiu o contato com a Hilda, que surgiu de um jeito muito inusitado, mandei um CD autografado por um amigo comum, dias depois ela me ligou na minha casa, Hum. pedindo para eu ser parceira dela. Falei, Hilda, você está brincando Meu comigo? Deus, hein? Você está brincando comigo? Que é isso? Não, eu quero ser sua parceira, porque literatura não dá dinheiro, eu quero ser compositor. Eu falei, calma, porque também não, música não é isso tudo. Mas, enfim, foi assim, de um jeito bem humorado e reverente, como cabia a ela, né, ser. E ela me mandou, na época, no final dos anos 90, um disquete, que era a grande, né, mídia de transporte, assim, com toda a obra poética dela, que logo depois seria lançado, acho que pela Sim. editora Globo. Mas até então eram livros pequenos, dispersos, de editoras pequenas, difícil de achar, você não achava em livraria, às vezes achava no sebo. E de repente eu tinha tudo aquilo ali, comecei a ler um por um e me detive nesse capítulo, Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé, dentro do livro Júbilo Memória, 10 poemas, uma atmosfera amorosa, um pouco de dor, de saudade, de abandono, de solidão, e tinha uma coisa levemente medieval nos poemas. Aí, quando eu comecei a compor, falei, vou tentar perseguir essa, esse ar medieval aí, assim, sabe? E levei 3 anos fazendo, porque para mim era muita responsabilidade, É, né? Fazer claro. musicar poemas da Hilda. Aí apresentei a ela, ela adorou, fez uma ou outra ressalva, e passamos mais 3 anos gravando, porque eram 10 cantoras. Essa foi a ideia do projeto, reunir 10 cantoras. Como era trabalhoso, ela não viu o trabalho completamente pronto, né? Ela acabou falecendo no meio do caminho, foi uma pena. Mas É, ela viu, gostou e acho que o disco chegou a um lugar que ela gostaria de ter visto. claro. Então, bom, não bastasse essa parceria se concretizar, depois a parte da interpretação é também Sim, um registro assim que dispensa comentários, né? 10 divas, né, cantando o que ela escreveu e que você musicou, né? são lindas as interpretações. Eu adoro. Um disco que eu ouço assim, eu acho que não tem tempo. Ele, qualquer tempo que você ouvir, qualquer estado de espírito, ele cai bem. É um disco daquele tempo, daquela época também, assim. Se fosse feito hoje, talvez ele passasse até desapercebido. Era uma época em que as pessoas ainda se detinham na coisa do disco. Hoje, agora, é a política de singles, né? O É, hábito é dos singles. Os singles estão vencendo. Eu ainda adoro a narrativa do CD. Eu não vou deixar de fazer nunca, porque eu já acho que faço para mim. Nem sei se faço mais para o público, acho que faço para mim. Eu quero ouvir aquelas 10 músicas, 11 músicas encadeadas, como se fosse um filme, um livro, uma história a ser contada. a ideia do Mas, em álbum, geral, né? esse conceito do álbum a gente não pode perder. Mas, em geral, as pessoas já não, principalmente os mais jovens, já não têm tanto apreço por isso. Né? É verdade, é. Isso é uma das grandes questões aí, né, do nosso mundo que deixa nós compositores. Eu sou compositor de música erudita, né? E
Outro dia eu tive um problema com relação a isso, que está sendo gravado um álbum meu com minhas obras pianísticas. E aí me falaram, vai ser jogado, quando tiver pronto, vai ser jogado em todas as plataformas, a pessoa vai poder ouvir só uma faixa, não vai ouvir as outras, compra aqui, compra ali. Achei tenebroso isso. A obra tem um contexto, né? Sim. Mas, enfim, são coisas da nossa Sim. época. Não, em alguns casos, se você já faz pensadamente, tudo bem, o single. No passado também Sim. existia o single, era o antigo compacto, né? Você queria promover o disco antes e tal, não há mal nenhum nisso. Agora, só consumir singles, a sensação que eu tenho é que a obra vai ficando muito avulsa, sabe? Vai ficando Dispersa. muito dispersa, muito espalhada. A Hilda, ela tinha uma história já de parceria com um compositor erudito que é primo dela, que é o Almeida Prado, né? Não Almeida sei se você Prado, sabe conheci, disso, claro, claro. bonito que eles fizeram e tal, tipo uma opereta, assim, bem É. bonito. Mas no território da música popular, da canção, ela tinha uma parceria também que me mostraram lá no dia que eu fui com a Dona Irã Barbosa, faz uma É coisa mesmo, essa eu não incrível. conhecia. Eu amo a Dona Irã. Um samba dela muito inusitado com a Dona Irã. Mas era só, então assim, poxa, e era tão. Tinha tanta música, né, na literatura da Hilda, né? Parece que. Não assim no sentido mais óbvio de ser metrificado para a canção, mas tem uma musicalidade e referências musicais o tempo todo. Sim, 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 sim. Então foi bacana, foi desafiador e foi bonito fazer esse trabalho. Você sabe que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ferreira Goulart, né? Ah, é? Eu musiquei também 3 poemas dele, a gente trabalhou junto, foi bastante interessante. E eu gosto Legal. muito Queria dessa união conhecer. de artes. Oi? Quero conhecer depois. Com prazer, eu te envio. Bom, depois eu queria ler para você isso daqui que você falou sobre o seu próximo álbum. Todo homem é um homem bomba em potencial, com hora e local para explodir. Certo? Você lembrava que você tinha falado isso? Não, mas tudo bem, tá registrado, então eu falei. Bom, te lembrei, né? É sobre o coração do homem bomba, 1 e 2, né? Uma vez, acho que foi o Charles Gavin dando uma entrevista para ele, ele falou: Cara, você é bom de nome, você escolhe os nomes de disco que ficam e tal. Eu falei: Legal, obrigado, vou aceitar o elogio. Mas não é uma coisa assim muito pensada. Às vezes o nome do disco vem antes do próprio disco. Vou embolar, foi assim, Líricas foi assim, porque eu tinha um projeto de disco na cabeça, já com nome, as canções uma ou outra poderiam ter sido diferentes, não faria grande diferença, mas o corpo do disco, aí a gente volta à narrativa da conversa anterior, né? A história, o conjunto do disco, né? Que para mim importa muito. Ele já estava meio desenhado. No caso do Coração do Homem-Bomba, ele já surgiu também ali, prestes a ir para o estúdio. Eu falei, vou batizar esse disco de O Coração do Homem-Bomba, que é um nome, no mínimo, instigante, né? Totalmente, totalmente. Hoje eu já nem sei como seria, mas também há 12 anos atrás, quando ele foi lançado, ainda dava para falar essas coisas. Alguns temas estão ficando proibidos. Mas era mais uma alegoria assim, primeiro sobre a vida, a existência, tem hora para acabar, né? É. Todos somos, de certa maneira, um homem-bomba, no certo sentido. E também dessa compressão da vida contemporânea, né? Essa panela de pressão mental assim que todos temos, né? Essa possibilidade de explodir, aí não no sentido literal, mas metafórico, que é uma coisa que está aí, está pairando, está na pauta do dia. Sim. Mas às vezes é só um start. Por exemplo, as músicas não falam nada sobre isso. Tem uma vinheta no início do quase infantil assim que diz: o coração do homem bomba faz tum tum até o dia em que ele fizer bum. É, Quase é, humor negro assim. sim. É um start, um abre alas e aí vem as canções, né? Não gosto muito da ideia de um conceito no sentido
estético. Eu acho que o conceito ele é mais no sentido uma proposição assim poética, sabe? Mas assim você dizer todas as músicas falarão disso, esse tipo de conceito que amarra o projeto, eu não gosto. Todas as músicas serão pá e tal. Não, não gosto disso. É mais uma sugestão assim para que eu próprio venha a escolher depois o repertório, né? É. Você sabe que eu acho que, conhecendo Uma as luz canções. bonita aqui, talvez interfira aqui, mas está um fim de tarde bonito aqui. Tá, tô vendo o sol batendo no na sua silhueta. Você sabe que, conhecendo as canções dos dois volumes, né, eu acho que esse nome, ele é um nome que, de certa forma, abraça todas as canções, porque elas são canções sobre pessoas, né, de qualquer forma. Sobre a Então, eu acho vida. que é um guarda-chuva bonito. Tem uma ou outra mais específicas, assim, que eu fiz com o Vado, que se chama Era, que abre o volume 2 fala sobre o 11 de setembro, Sim. e uma coisa ou outra aqui mais pontual. Mas são canções sobre a vida, a existência, assim, e coisas temas que nos afligem, né? Tem lá a música que fala da dependência do celular, Sim, tem, tem claro. uma que chama Vai de Madureira, cujo refrão fala quem não pode em Nova York vai de Madureira, que É. fala um pouco sobre essa, esse provincianismo brasileiro também. Enfim, os temas de sempre, né? Porque, na verdade, como diria Nelson Rodrigues, cada homem tem duas ou três obsessões na vida, nada mais. É por aí. E de qualquer forma, eu acho que o nome é muito legal porque realmente, no fim das contas, tudo isso compõe o nosso coração lotado de coisas, né? E para o bem e para o mal nos acompanha na vida, né? Sim. E o coração é uma palavra bonita, né? Uma vez conversando com uma amiga escritora, ela falava assim, nos meus textos eu procuro evitar a palavra coração, palavras assim que tragam uma carga de sentimentalismo, porque é muito perigoso, sabe, no texto literário. Eu falei, te entendo, acho que sim. Na canção, eu não posso me dar o luxo de dispensar palavras como coração, amor, paixão, porque são palavras muito afirmativas do universo afetivo e que já estão no corpo, nesse grande vocabulário da canção, né? Eu não tenho como é que eu vou reescrever carinhoso meu coração, não sei porque eu vou falar o que aí, é, não tem É. como, mas é interessante. O desafio, eu acho que é conseguir usar essas palavras de uma maneira que não se torne cafona, né? Que não se torne. Isso. Mas, assim, por exemplo, a gente pode pensar, talvez não usar no sentido óbvio, mas às vezes usar no sentido óbvio, por exemplo, Jorge Maltner, né, que é um compositor, poeta que eu admiro. É, O Maltner, ele faz umas músicas que você pensa assim, eu acho que eu já sei qual é o próximo verso. E isso é o charme dele. sim, Ele saberia driblar isso, mas isso é o charme dele, da canção, da composição, da construção da música. Isso também é divertido. Fugir completamente nem sempre é legal, nem sempre leva também para uma solução estética boa. Às vezes é rimar amor e flor também, por que não? é, Aí, todo o contexto da canção vai dizer se é uma solução cafona, acomodada, preguiçosa, ou é só um recurso mesmo de redundância, que a canção é muito isso, né? Ela é metade redundância e metade inovação. sem dúvida. Se houver coerência no corpo da canção, tá ótimo, né? Faz parte, é até um jogo assim, você estar aqui sei lá, precisando concluir uma música, uma resolução de uma canção. E aí você pensa, isso me ocorre às vezes, para onde eu vou? Para um lugar mais óbvio e popular, ou eu vou para um lugar incomum, assim, né? É, Dou aqui um drible do Garrincha e vou para um lugar incomum. Às vezes vence um, às vezes vence outro. sim. Mas Isso acho que é um faz, dilema que eu tenho. é o que faz a diversidade da obra do artista também, Né? sem dúvida.
Eu queria tocar rapidamente aqui na sua parceria, no seu trio, que é um dos trabalhos que eu gosto também, que é o Café no Bully, né? Que é música brasileira para ser, pode ser assim, apresentada mesmo como música brasileira, com toda aquela percussão e tudo mais, né? Verdade. O Café no Bully é um projeto meu, do Paulo Lepetit, baixista, compositor paulista, e acho até que o Paulinho é mineiro de nascimento, mas ele é paulista, culturalmente paulista. E o Naná Vasconcelos, que dispensa apresentações, né? Eu conheci o Naná da forma mais inusitada possível também. Foi num desfile de moda, num evento que existia aqui nos anos 90, Morumbi Fashion, que depois virou Fashion Week, que eu acho que existe até hoje. E eu fui convidado pelo Carlos Miele, que era proprietário da M-Officer, que é um cara interessante, pensador na moda assim também, um cara artista, né? E ele me chamou para fazer uma participação com aquela bicicleta que tinha estado na capa, na contracapa do Vou Embolar. E Naná fazia a trilha. E a gente fazia uma cena, eu entrava na bicicleta, a gente batucava lá um negócio, cantava um troço e eu ia embora. Ali a gente se conheceu. E aí eu declarei para ele meu amor, a minha admiração, e ele falou, cara, tenho acompanhado sua trajetória, também gosto muito das coisas que você faz e tal. Ficamos em contato, ele me convidou para ir no Perc-Pan, que era um festival de percussão que ele realizava junto com o Gil, lá em Salvador, com grupos do mundo todo, e me convidou a levar grupos de tambor de crioula lá no Maranhão, que é uma manifestação Sim. linda, rústica, bem africana. E, e assim aconteceu uns 2 anos depois. Aí ficamos amigos assim para sempre. E aí surgiu surgiu no meio do caminho um projeto que foi concebido por mim e pelo Paulinho, que era de juntar o Naná e o Itamar Assunção num disco. Disco que acabou acontecendo, com alguns conflitos e tal, mas acabou acontecendo. Logo depois o Itamar faleceu. Ficamos com esse projeto de um dia a gente, quem sabe, fazer um disco em parceria. E aí surgiu muito naturalmente. Ele foi mandando umas percussões para a gente, aí eu fazia harmonia e letra numa, o Paulinho arranjava outra. Foi surgindo de várias maneiras. Usamos o Naná como letrista, que era uma coisa que ele raramente fazia, mas ele tem umas partes lá de letras que são dele. Um projeto muito bacana. É um disco ainda pouquíssimo conhecido, sabia? É um disco assim, quase inédito. Ele foi lançado pelo selo Sesc, que é um selo institucional, assim, com uma distribuição modesta. Agora está nas plataformas de streaming, mas nunca teve uma grande visibilidade. Acho que ainda vai ser descoberto lá no futuro. Claro. Eu acho muito bonito, muito conciso a ideia do trio, né? Embora vocês tenham participação de diversos outros músicos, né? Mas dá para ver realmente esse triângulo de identidades e é um trabalho a ser admirado com mais cuidado. É bem a gente ali, assim, tocando mesmo. Tem algumas participações, mas não são muitas, não. Tem um trombone aqui, um trompete ali, um pianinho ali, aqui. Mas é basicamente nós três tocando. É muito, muito vivo, assim, né? Parece que a gente fez. Parece não, a gente fez meio que ao vivo, assim. Foi tudo feito ali na hora mesmo, né? Muito legítimo mesmo. No Era Domingo, mais uma parceria que me interessa bastante. Você faz o Deserta com o Loco Akanza, né? Isso. Como é que é a história? O Loucura eu conheci aqui em São Paulo, ele foi num show meu, e para minha surpresa, disse que admirava o meu trabalho. Sou fã dele desde aquele primeiro disco lá. Eu nem mal sabia que ele me conhecia. Ele falou, pô, admiro muito seu trabalho e tal, queria compor com você. Eu falei, pô, uma honra, vamos fazer alguma coisa e tal. Aí, tempos depois, eu fui a Paris, nos encontramos lá, tal, ele me levou num restaurante africano, e foi muito bacana, passamos uns dias bem agradáveis lá. E ficou essa promessa no ar. Ele me mandou umas coisas com letras em inglês, inclusive essa canção que está no disco, que se chama Deserta. Sim.
Falei, sim, pô, tão bonita essa canção. E é linda em inglês, mas assim, eu ouvi, vislumbrei aqui uma letra em português. Posso fazer? Ele falou, claro. Aí fiz. Ele manteve duas versões, uma em parceria e uma só dele em inglês, que eu acho que ele gravou com a filha dele, que canta lindamente também. Fizemos juntos aqui eu não me lembro mais o ano exatamente, mas há alguns anos atrás a gente fez o Rock in Rio, sim. lá no Rio, num palco alternativo chamado Palco Sunset, que é um palco mais alternativo, não é o palco principal. E foi um show incrível, com a minha banda, ele veio, a gente ensaiou, foi um show muito bacana, um baita artista, que eu admiro muito. E aí fiz a letra, ele aprovou, e eu resolvi gravar no meu disco. Um dia eu quero gravar com ele, de fato, né? Sim, sim. É. O Loku Akanza, para o amigo do 247, é um importante compositor, cantor congolês, né? E é uma pessoa que consegue trazer a música, conseguiu, né, trazer a música da África para fora das barreiras do continente, né? Essa é uma das importâncias dele. E, E aí ele bom, tem um jeito muito particular, né? Apesar de ter ali o groove africano, não é uma música assim, o dançante, como não, a Juju Music lá, o não, Afrobeat dos anos 80, é uma música mais lírica, né? Com os não. violões bem bonitos e eu adoro, acho muito bonito. É um baita cantor, canta lindamente. É, eu gosto muito dele também. Tem a canção muito bem elaborada, né? Isso. Em 2019, nas épocas obscuras, o seu disco, eu acho que é mais uma, como o Gavan falou para você, eu acho que ele acertou mais uma vez. Você acertou aqui no título do disco que ilustra a nossa época, né? O Amor no Caos, volume 1 e 2. Já é ligado diretamente aos tempos que a gente vive ou é algo que é, vem sendo construído lá de trás e deságua em 2019 no caos concretizado? Eu acho até que quando eu batizei, essas são essas coisas de uma certa intuição que o artista às vezes desenvolve, não só artista, pessoas quaisquer podem desenvolver, mas que nos artistas às vezes é mais agudo isso. Esse caos ele era mais cósmico assim do que um caos de fato social, político, material. Tá. Era ressaltando em tempos que a gente está vivendo meio brutais, né? Em tempos de muita brutalidade, pouco amor e tal, reafirmar a importância do amor, não necessariamente do amor romântico, ele também, mas não o amor entre duas pessoas, o amor geral, o amor pela humanidade, o amor generoso, né? O amor cuidadoso com o semelhante, como uma coisa de afirmação mesmo, em contrapartida, o mundo pode se despedaçar, ser destruído, mas o amor tem é quase um manifesto assim, romântico, né? Pela afirmação do amor, que é um sentimento até difícil às vezes de definir, né? De É, conceituar, mas a gente sabe o que é, ainda que intuitivamente, instintivamente, a gente sabe o que é e o que deve ser feito. E aí, logo depois veio se formando esse outro caos, né? Um caos dentro do caos, né? Que é um é, caos para além da complexidade do existir, assim, que é essa nova direita assumindo postos em vários países, inclusive no Brasil, e destruindo algumas coisas, assim, trazendo um rastro de destruição, né? Deixando a terra devastada, assim. Foi meio coincidência, eu diria, ou não, também não sei explicar. Mas era mais como uma afirmação de uma coisa que a canção também é grande agente, né, desse sentimento. Acho que a canção ela humaniza bastante a arte em geral, mas a música tem um componente afetivo, né? Tem músicas que eu ouço e me fazem chorar, canções ou músicas
clássicas e tal, que me levam às lágrimas. É uma coisa, ou há uma reflexão mais triste, mas é também natural, está colado na própria natureza da arte, da música, né? Então, ela pode humanizar as pessoas, trazer, tirar a pessoa de um lugar de brutal, assim, levar para um lugar sensível. Isso aí é um poder muito, muito interessante da música, né? Então, o disco propunha isso, que as pessoas se abrissem a essa sensibilidade, a essa amorosidade que a canção às vezes transborda. Exatamente, o poder transformador da arte, né? O poder de encostar no ser humano, tanto na esfera cerebral, mental, intelectual, quanto na esfera espiritual, né? Da alma mesmo, e levar Sim. o ser humano para um estado de compreensão em que ele não estava antes, né? Eu acho que encarar a arte como essa ponte é uma coisa maravilhosa mesmo. Sim. Acho que foi outro pintor, eu comecei falando de Matisse, acho que foi o Modigliani que falou que se existe uma função assim do artista é manter o sonho vivo nas pessoas, sim. Né? Isso é lindo, porque é isso. O sonho nesse plano mesmo lúdico, até telúrico, assim, né? Sim. De a gente crer que a vida é mais do que isso, né? E o Modigliani, com o grande pintor das mulheres, das musas perfeitas, né? Tem a ver com o sonho, a busca do ideal, a busca do utópico, né? Dentro de uma realidade distópica que a gente vive no momento, né? Exatamente. Bom, 2020, aí já vem uma coisa que não é abstrata, nem subjetiva, não. Sua produção é aquilo mesmo, que são as 4 marchinhas de carnaval, escolha essencial, parabéns por ter feito isso, eu acho muito legal, vai ficar documentado para a história, né? Espero que sim. Sim, com certeza. Sabe que essas marchinhas passaram meio também batidas, assim, eu achei que elas iam causar um certo... Eu não sei se tem uma atmosfera de medo ou de uma coisa assim, de um pacto meio entre as pessoas de evitar falar de certos assuntos ou de tocar, eu não sei muito bem, mas passou meio... Não causou o impacto que eu achei que causaria. Mas, como você falou, está registrado e vai ficar para a história. Alguém ouvirá no século XXI. Elas têm o caráter jocoso do carnaval, fora a parte estética, que é logicamente bem carnavalesco mesmo, e ao mesmo tempo mandam a mensagem assim, sem erro, né? Eu achei muito legal. Sim, direto ao ponto. No mesmo ano, como você já comentou, as canções da Leymar, uma homenagem maravilhosa à música portuguesa, que espero que faça sucesso aqui na Europa também, né? Sobretudo em Portugal. E canções, você começa lá nos anos 60, né? O repertório e chega até a contemporaneidade, né? Eu passei a ir a Portugal com certa regularidade a partir de 1999. Fui no primeiro festival, primeiramente, depois fui para divulgar o primeiro disco que foi lançado, fui. Teve anos em que eu fui 4, 5 vezes. E aí me aproximei, né? Já conhecia um pouco de alguns compositores dos anos 70, tipo Sérgio Godinho, Fausto, Vitorino, Zeca Afonso, mas fui tomando contato com uma música mais moderna e com vários matizes também, né, dessa música. Eu fui ouvindo rap português, fui ouvindo rock, a canção de viés mais tradicional, e fui compondo uma discoteca. Tem uma parede daquelas ali que é só de música portuguesa. Fui também alimentando assim o sonho, o projeto, a vontade de fazer um disco todo dedicado. Fui conhecendo os artistas, fiz algumas dobradinhas em shows, em discos lá e tal. Fui me enturmando um pouco com essa gente e alimentando desejo. Na verdade, entre a promessa de fazer o disco e a realização foram mais de 15 anos. Mas, enfim, tudo tem um tempo de acontecer. Foi um tempo de pesquisa também, eu queria ouvir bastante coisa.
Ele é mais dedicado a essa cena, sei lá, dos 70, entre os 70 e 80, Sim. tem ali coisas dos anos 2000, mas não é um disco sobre a nova geração portuguesa, por exemplo, que há e é forte e é riquíssima. Era o meu, assim, o meu testemunho sobre a música portuguesa, era mostrar também como eu havia conhecido desde a origem de uma música que não é fado, não é uma música tradicional portuguesa, é uma música mais moderna, né? E aí esse marco zero dessa modernidade é o Zeca Afonso, que é um patrono lá da música portuguesa, um cara muito querido, que já se foi. É. E aí eu quis mostrar a minha formação de música portuguesa, compartilhar também com o público brasileiro. Naturalmente, muita gente ficou de fora, porque é um tributo, não é uma antologia. Quem sabe um dia eu faça um volume 2, e aí até contemple mais essa geração mais contemporânea, né? Mas foi Legal, muito muito bom. bacana, foi bem recebido lá. Eu estava com 2 apresentações já agendadas para lá quando veio a pandemia, agora a gente vai ter que postergar. Sim, legal. Muito bom. Essa comunicação, inclusive, entre a gente está falando da língua portuguesa, o universo da língua portuguesa, né? Eu acho que é muito importante, né? E também incluindo, que a gente possa incluir também cada vez mais os países africanos falantes de português também, né? Que tem obras riquíssimas também, né? Sim. E, Zeca, um dos últimos pontos que eu queria tratar com você é o seu amor também pela canção infantil, né? A gente começou falando dos livros infantis e você fez teatro infantil, né? O Curupira, né? E depois o Zoró e o Zureta, né? Que são relativamente recentes, né? E são trabalhos muito singelos e acho que tem tudo a ver com a sua vida pessoal também, provavelmente, né? Com seus filhos, tudo mais. Sim, sim, claro. Como já falamos, eu comecei fazendo música, comecei assim, mais profissionalmente, né? Fazendo música para peças infantis, e isso ficou guardado num canto lá. Eu fui trabalhar meu trabalho, fui propagar meu trabalho autoral e tal, e isso ficou guardado. Mas quando meus filhos nasceram, minha primeira filha nasceu em 98, tem agora 22 anos, e o garoto, o Manuel, nasceu 2 anos depois, em 2000. Eles trouxeram muita poesia para a minha vida, né? Trouxeram dor de cabeça também, mas trouxeram muita poesia, porque criança é muito desabusada, assim, né? No falar, no pensar. Então eu anotava as coisas e ia guardando aquilo, ia tentando pensar como eles, me colocando um pouco nesse lugar de cumplicidade, porque o que eu não gosto em trabalhos feitos para criança é, às vezes, vir de cima para baixo, sabe? É, De, eu não gosto desse tati-bitate, dessa coisa fofinha. Criança é rock and roll, criança é irreverente, às vezes é cruel. claro. Claro que tem uns limites aí, até do politicamente correto, que a gente deve respeitar, porque é importante também, eu não desprezo isso, mas está formando pessoas também, né? Caracteres, mas eu acho que você tem que brincar. Não, eu vou ensinar como escovar dente. Isso aí que tem que fazer é o pai e a mãe. Eu vou ensinar a brincar, a sonhar, a enlouquecer, a ser louquinho, a se divertir, entendeu? A trazer fantasia para a vida. Então, eu Sim. vou falar da onça pintada, por que aquelas cores, porque ela é amarela com pintas pretas e não é azul e não é rosa. É isso que eu quero fantasiar, quero brincar com essa fantasia. Então, é uma fantasia minha também, a minha criança também, a minha criança dialogando com as outras crianças. Esse trabalho eu queria ter feito quando eles eram bem pequenos, mas a série de compromissos, eu não achava uma janela na agenda, foi empurrando, 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 vim realizar agora, nos anos Já 2000. adolescentes, né? Adolescentes foram fazer vocal todos envergonhados com os amigos, já não foi aquela coisa que eu imaginava, sabe? Tinha Sim. pensado assim, vou chamar toda a escola para fazer vocal, Criançada. vai ser um acontecimento, a gurizada, a vizinhança e tal, nada disso. Foi maior tromba, assim, maior mico, né?
Mas, enfim, está aí realizado. Depois veio o Zureta, ainda tem um terceiro volume. São composições que eu fiz quando eles eram pequenos. Então, ia Sim. pôr para dormir, inventava uma música, saía de lá e ia gravar para não esquecer. Íamos de carro para a praia, aquela impaciência, tinha que inventar coisas, jogos, e inventava música. Então, compus mais de 100 cançonetas, assim, e falta mais um disco para um álbum para registrar esse trabalho. Tem muita coisa também recolhida de cultura popular, cantigas de roda, cantigas juninas, coisas assim, que algumas eu quero rearranjar e gravar. Mas é um universo muito rico, né, cara? Porque te possibilita uma liberdade muito grande, você não tem que falar coisas muito concretas, muito sérias, é uma permissão para brincar também. Sem dúvida, e a canção infantil é um patrimônio da cultura também do país, né? Não só do Brasil. O Brasil tem um histórico longo, né? É, Sim. Villa-Lobos fez grande parte da obra dele, pianística, sobre as canções infantis, negócio lindíssimo, né? Então, Vários outros compositores eruditos, e depois vários populares se utilizaram. Um dos discos mais famosos, inclusive, ouvindo o seu disco, me lembrei da Arca de Noé, né, do lindo, Vinícius, claro, que está lindo. Os sempre presente. disquinhos do que o Braguinha produzia, né? Com a música era só o Radamés Nhata que fazia aqueles É, arranjos. exato. Então, muita É, coisa bacana. aqui, bom, acho que em todos os países a canção infantil é um patrimônio, porque ela ilustra muito o caráter da educação, da criança e tudo mais. Aqui na Alemanha, eu sou educador, agora em nível universitário, mas dei aula para todas as idades, e minha esposa é pedagoga, e a gente conversa muito sobre isso, como o que a canção fala para as crianças, o que falava, o que fala hoje a canção alemã e tudo mais. E essas contribuições de músicos profissionais como você agregam muito valor também a esse universo, né? Sim, sim, é quase um gênero, né? Se você Sim. pensar, é um gênero assim, de música. Vários compositores se dedicaram no Brasil e fora do Brasil. Chico, Saltimbancos, Marcos Vale, Paulo Sérgio Vale, Vila Sésamo, Dori Caymmi no sítio do Pica-Pau Amarelo, com outras colaborações. Muita coisa bacana, né? Tem realmente, e dá para contar a história de como era a criança, como é a criança. Exato, exatamente. E por fim, bom, para o público do 247, o Zeca, além de escrever letras e poemas para canções, ele tem 4 livros publicados também. Alguns são coletâneas, né, artigos recolhidos do seu trabalho como colunista e tudo mais, né? Como é que funciona? Cara, em 2006 eu dei uma surtada assim da urbanidade e fui morar no interior, perto aqui de Campinas. Passei um ano lá, não me adaptei e voltei. Mas essa fuga me levou a escrever uns textos, umas reflexões sobre um mundo que eu achava que estava em transformação e hoje eu sei que estava de fato, né? É, E publiquei esses textos no meu site, na, ao modo de um blog, assim, e, e começou a rolar uma interação das pessoas, interessante, um debatezinho, as pessoas não estavam tão raivosas, tão haters como estão hoje, então tinha um debate um pouquinho mais elevado, assim, e algumas pessoas começaram a botar pilha para eu publicar. E era um texto sobre temas diversos, de tudo que me interessasse naquele momento: futebol, tecnologia, gastronomia, música, literatura, qualquer assunto, coisas do cotidiano, era uma espécie de crônica. E incentivado bastante pelo público e também por alguns amigos, eu acabei publicando. Engordei o livro, engrossei o livro com outros textos, mais um capítulo e tal, e fiz um livro. Eu acho, suponho que esse livro chamou a atenção da revista Isto É, e eles me chamaram para ser um colunista da revista, onde eu fiquei por 5 anos. Acho até que eu saí na hora certa, na hora em que ficaria difícil
tanto estar em cima do muro, coisa que eu nunca faria, como se posicionar, como é que fala, Claramente. contundentemente. Porque, sabe, acho que nada pode impedir que a gente se manifeste, as coisas têm que ser ditas, o nosso pensamento tem que ser exposto, mas essa onda de ódio, de raiva, de ressentimento, que virou uma arma também, né, política, ela é muito violenta. Não é todo mundo que dá conta, não. É. Então, eu acho que eu escrevi o que eu tinha que escrever e parei na hora certa. E aí acabei recolhendo esses textos também e fazendo um livro, aí já a convite de uma editora pequena aqui de São Paulo, Reformatório, me chamou e eu fiz. Como eu tinha vários outros textos dispersos, uns para a Folha de São Paulo, outros para a revista Piauí, não sei das quantas, eu juntei tudo e fiz um livro chamado A Rede Idiota. Uma experiência, assim, eu estava naquele tempo inquieto com aquelas coisas, aquelas questões, e acabei escrevendo coisas que eu acho que não caberiam numa canção, era outro tipo de texto, de raciocínio, né, de digressão, assim. Mas é isso, está feito, está no mundo. E tem outros dois, são o Curupira, que é um texto infantil, uma opereta infantil, né, um musical infantil, que foi lançado pela Companhia das Letrinhas, numa coleção só de teatro infantil, e um outro que, na verdade, eu só revisei, que é um livro chamado A Vida é um Souvenir Made in Hong Kong, Isso. que é feito pela Universidade Federal de Goiás, tinha uma editora de arte lá incrível, e eles fizeram vários livros, uns dedicados a pintores, escultores, etc., e dedicaram uma música com letras de música minhas. Muito bom, muito bonito, muito legal. Bom, o papo está ótimo e a gente tem que concluir ele com uma das artes. A gente sempre conclui aqui com poesia. Então, o pessoal que acompanha o programa já sabe, eu sempre peço para o convidado escolher um poema, e eu escolho um poema também. Vou ter que pôr óculos, tá? Fica à vontade. Bom, eu vou ler o que eu escolhi primeiro, pode ser? Olha lá, claro. E, bom, eu tenho, esse é o 8º programa, né? A gente começou esse programa em janeiro, então esse é o 8º, e eu li até agora só poesias de mulheres, que está sendo Legal. muito interessante, muito bonito. E hoje não poderia deixar de ler da Hilda Hilst, né? Legal. Esse poema, bom, ela tem muitos poemas, mas eu queria um que retratasse esse lado explosivo dela, irreverente, né? E que também é extremamente atual hoje nessa época de um falso moralismo, né, que permeia a sociedade brasileira. Então vamos lá. Se chama Por que há desejo em mim? Porque há desejo em mim é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar alturas, buscando aquele outro decantado, surdo à minha humana ladradura. Visgo e suor, pois nunca se faziam. Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo, toma-me o corpo. E que descanso me dás, depois das lidas? Sonhei penhascos, quando havia o jardim aqui do lado. Pensei subidas onde não havia rastros. Extasiada, fodo contigo, ao invés de ganir diante do nada. Genial. Essa É a cara dela, né? legítima Hilda. Genial. Como é que chama o poema? Se chama Por que há desejo em mim. Que há desejo em mim. Muito bom. Se você tivesse me falado dessa particularidade, eu tinha escolhido uma mulher também. Mas eu vou falar de um homem para equilibrar. Isso. Um poeta que eu gosto muito, que eu conheci ainda muito novo, acho que tem a ver com isso também. Conheci quando eu estava em formação, assim, e me encantei com ele. Murilo Mendes, poeta mineiro. Chama-se Posso falar?
Tá, então vamos lá. Chama-se Poema Barroco. Um poema incrível. Os cavalos da aurora, derrubando os pianos, avançam furiosamente pelas portas da noite. Dormem na penumbra antigos santos com os pés feridos. Dormem relógios e cristais de outro tempo, esqueletos de atrizes. O poeta calça nuvens ornadas de cabeças gregas e a imagem de Nossa Senhora das Vitórias, enquanto os primeiros ruídos de carrocinhas de leiteiros atravessam o céu de açucenas e bronze. Preciso conhecer o meu sistema de artérias e saber até que ponto me sinto limitado. Pelos sonhos a galope, pelas últimas notícias de massacres, pelo caminhar das constelações, pela coreografia dos pássaros, pelo labirinto da esperança, pela respiração das plantas e pelos vagidos da criança recém-parida na maternidade. Preciso conhecer os porões da minha miséria, tocar fogo nas ervas que crescem pelo corpo acima, ameaçando tapar meus olhos, meus ouvidos e amordaçar a indefesa e nua castidade. É então que viro a bela imagem azul-vermelha, apresentando-me o outro lado coberto de punhais. Nossa Senhora das Derrotas, coroada de goivos, aponta seu coração e também pede auxílio. Maravilhoso. Sublime esse poema. Sublime. Zeca, muito obrigado pela presença. Foi um imenso prazer. Espero que você tenha gostado também de participar. E nós nós mandamos um forte abraço para todos que acompanham a gente no Brasil 247. Que esses papos sobre arte entre artistas inspirem os artistas, os não artistas, todos aqueles que estejam conosco, que estejam no mesmo barco que a gente, lutando por democracia, justiça social e direitos humanos em todo o mundo. Eu passo para você para suas últimas palavras e agradeço mais uma vez a presença. Obrigado, João. Prazer também conversar com você. Prosa boa, inteligente, agradável. Como diria Guimarães Rosa, qualquer amor já é um descanso na loucura, né? Então, qualquer poesia que a gente possa trazer para a nossa vida nesse momento difícil, né? Sofrido, que todos estamos passando e sendo afetados por isso de uma forma mais direta ou menos direta, mas todos estamos, né? Uns em situação de mais vulnerabilidade, de mais dor, e outros menos, mas não imagino que haja alguém insensível a esse quadro de tenebroso que a gente está vivendo, com a pandemia, crise sanitária, crise política, crise moral. Mas a gente vai sobreviver porque a gente é forte, a humanidade já passou por coisas difíceis, terríveis, catástrofes de toda a natureza. A gente vai sobreviver e assim espero que fiquem umas lições que fiquem em definitivo, né? Que a gente possa viver melhor para nós, melhor para os outros, melhor para o mundo. É isso que eu desejo. Muito obrigado pelo papo. Boa sorte. Muito obrigado, meu caro. Um grande prazer. Um beijo para todos do 247. E, como sempre, ninguém solta a mão de ninguém. Beijos.